Existe uma outra maneira, uma terceira, que é a partir de uma pré-importação. Vamos imaginar que vamos migrar os dados de um outro sistema. É bastante comum nos sistemas, nós temos que transformar os dados do sistema origem para o sistema destino. Geralmente essas transformações de dados, elas fazem parte dos projetos de migração de dados. E normalmente uma empresa, quando vai migrar os dados de um sistema para o outro, ela paga por essa migração de dados. Isso é um custo. Como o nosso objetivo aqui é tornar esse processo o mais barato possível e o mais simples de operacionalizar possível, então nós pensamos em uma maneira de nós fazermos essa transformação, mas deixarmos todo esse aprendizado da transformação na base de dados do sistema. Porque ao fazer isso, nós conseguiríamos aproveitar o aprendizado de uma importação para a próxima. Então eu comecei a fazer um projeto de migração de dados, migrando os dados do Proteus, que é um sistema da TOTUS. E o Proteus, ele tem uma tabelinha chamada SRA. Essa tabela SRA, com dados fictícios aqui que eu gerei, todas essas informações são fictícias. Tem aqui a estrutura da SRA de uma empresa que utiliza o Proteus, esteve migrando para a nossa base. E a maior parte dessas colunas é comum a todos os clientes do Proteus e tem uma ou outra coluna que não. Então o que a gente faz? A gente cria uma estrutura equivalente a essa na nossa base de dados. Tem como a gente identificar que essa tabela de dados, essa tabela de importação, ela veio do Proteus. Criar nova tabela. Tipo de tabela. Tabela de importação. Então a gente pode criar uma tabela do tipo importação. Eu coloquei o nome da tabela chamada SRA1. Aí antes eu disse no cliente que esse cliente está migrando os dados do Proteus. E o sistema Proteus eu identifiquei como PRT. Então qualquer cliente que vier do Proteus, ele já sabe. PRT é Proteus. Eu disse que ele está migrando do Proteus e criei uma tabela chamada SRA1. Aí o sistema falou, SRA1, Proteus, aí ele criou FSI, que é prefixo para a tabela de importação, PRT, que é o prefixo do Proteus, e SRA1, o nome da tabela final. Ou melhor, o nome da tabela origem. Eu simplesmente criei a estrutura aqui no sistema da tabela, uma estrutura que corresponde a essa tabela do Proteus. E a gente importa os dados para dentro dela. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, sistema, importação, tabela legada. Como eu disse que a empresa é Proteus, está migrando os dados do Proteus, o sistema automaticamente já cria todas as tabelinhas que foram definidas do Proteus. Aqui, eu venho aqui em funcionário para empresa, SRA1, está aqui, clico aqui o mesmo processo, exportar modelo vazio. Ele vai exportar um modelo vazio, está aqui. Eu copio e colo as colunas do Proteus, da tabela Proteus aqui. Eu já fiz isso nessa tabela, aqui. Aqui os dados já estão importados, já estão gerados para importar. Já copiei de um lado e colei no outro. Está aqui. E importo. Eu venho aqui e faço o mesmo processo. Aqui, criei todas as colunas. Peguei as colunas lá e coloquei aqui do jeito que está no Proteus. Vim aqui. Escolhi a tabela. E pus para importar. Pus para importar. Está processando as 57 linhas que eu acho que tem na tabela, uma coisa assim. 42 de 57, 21 de 57. Ó, ele validou, agora está tentando importar. 21 de 57, 52 de 57. Importou. Ele importou nessa tabela. FSI, PRT, SRA1. Deixa eu abrir uma nova janela aqui. Sistema, importação, tabela legada, SRA1, está aqui. As 57 pessoas. E o detalhe é que, abrindo aqui, ele mostra os campos originais e depois, dados básicos, os dados para importação. E aqui tem as coisas interessantes. Aqui ele mostra o campo original e o campo transformado quando é o caso. Por exemplo, aqui, ó, o F da CTPS, PE, mas para importar eu preciso de barra PE. O que mais que tem diferente aqui? Olha lá, P, barra P, R, barra R. Isso aqui é uma importação simples. Então a gente transforma esses campos. Como a gente transforma isso? Como ele transforma de PE para barra PE? Aqui. Por exemplo, essa coluna aqui,
país da nacionalidade, se olharmos aqui, país da nacionalidade, só que não é esse. Nacionalidade, eu coloquei aqui, ó, na descrição, /FT. Aí já sabe que é um from to, que esse campo ele vai ter que fazer um de para. Então é uma funçãozinha que eu uso aqui. Então a gente tem uma série de funções aqui. Se eu escrever help, essas são as funções que a gente pode usar. À medida que formos criando outras funções, vamos enriquecendo. Então existem essas funções que ele transforma os dados automaticamente, e a gente também pode transformar usando as regras de campo, ser uma transformação mais sofisticada. Com isso, a gente consegue já tratar os dados que vêm do sistema original, fazer uma pré-importação, tratar esses dados, transformá-los e gravar de novo e carregar nessa tabela temporária, para que a gente consiga importar os dados já no formato final. Por que todo esse trabalho? Por dois motivos. Porque numa migração de dados é bastante comum que a gente faça uma carga e depois faça cargas adicionais. Então, se a gente pega todo esse esforço de formatação dos dados para importar e cadastra na ferramenta, na plataforma Motiro, depois é só pegar os arquivos, copiar, colar a coluna de um arquivo para o outro, processar e ele já vai tratar esses dados. Não precisamos ficar fazendo fórmula no Excel, nada disso. A gente trata direto pelo sistema. E o lado bom é que essas regras que a gente está usando aqui, elas serão úteis para a próxima empresa. O próximo cliente que vier utilizar a ferramenta, se ele disser, sou empresa Proteus, vou migrar os dados do Proteus, o sistema automaticamente gera aquelas tabelas, aquelas regras, e já herda as regras que foram criadas antes. Inclusive, levando em consideração se houve várias migrações no passado, quais foram os tratamentos mais comuns para determinado campo, se houve mais de um tratamento. O tratamento que mais foi aplicado é o que ele vai assumir para a nova migração de dados. O que significa isso? O primeiro cliente tem um esforço, que é o esforço tradicional, mas os outros já não têm mais nenhum problema. Aliás, já não tem aquele esforço comum de fazer todo o processo de migração. Por quê? Porque toda a inteligência já está na plataforma. Então ele tem apenas que pegar os arquivos, copiar, colar, executar, e se der algum pau, e não funcionou aqui, deu erro aqui, ele vai lá nas regrinhas e trata também, como eu fiz nesses casos, e faz os ajustes pontuais. E pronto, importa os dados. Então, voltando, se a gente olhar aqui, temos aqui a importação de dados, com os dados, aqui mesmo. E agora eu vou importar esses dados para o cadastro principal. Como que eu faço? Então a gente vem aqui na tabela principal, na tabela destino, que a gente quer importar, no caso era pessoa, pessoal, pessoa, e a gente repete esse processo aqui, ó, exportar modelo vazio. Só que agora o sistema vai se comportar de maneira diferente. Como tem uma pré-importação, em vez de ele gerar o modelo vazio, ele vai vir aqui e vai pegar aqueles dados que ele já transformou e vai colar na estrutura do arquivo, na estrutura original, ó, já tudo bonitinho, com as características. Lembra que eu fui digitando os dados na mão? Né? Agora já está tudo certinho, ó. Ele já fez tudo. A raça e cor era branca mesmo. Esse aqui, o conteúdo era com depara, e assim por diante. E ao fazer isso, a gente pode importar. Eu vou reimportar esses dados na realidade. Espero que funcione, não dê nenhum problema. Eu venho aqui, vou apagar esse caso. Ele está validando os dados. Está lendo o arquivo na realidade. Está validando 4 linhas de 57, 26 linhas de 57, 47. Validou, nenhum problema, está importando os dados. Importados. Se voltarmos aqui, 68 pessoas, F5. Essa é a terceira importação. Ela é um pouquinho mais complexa, mas ela permite que a gente importe os dados a partir de um outro sistema, passando por um processo de transformação de dados que fica guardado na plataforma e que pode ser utilizado em futuras migrações de dados, tornando assim o processo cada vez mais inteligente, automatizado e cada vez mais barato, que é o que interessa.